a gente vai conseguir entender, vai tentar entender quais são as questões que estão relacionadas àquela vivência negativa, a gente vai ajudar ela a estruturar o pensamento em relação àquilo. Uma coisa que eu converso muito com os pacientes: você não é uma vítima de violência sexual, você foi uma vítima de violência sexual, você é uma sobrevivente de violência sexual. Muito bom poder trazer alguém que está, de fato, ali, vindo da linha de frente, falar para a gente um pouco sobre a realidade dessa situação, que é uma situação tão complicada, né, no nosso país. Né, esse serviço, assim como vários dos serviços de atenção a vítimas de violência que vocês vão conhecer aqui no Brasil, eles vão sendo estruturados a partir de 2013, quando a gente tem uma política pública aqui no Brasil que chama um programa, né, que chama Mulher Viver Sem Violência. É a partir daí também que a gente tem a Lei 12.845 de 2013, que é a famosa Lei do Minuto Seguinte, que diz que qualquer mulher, criança ou adolescente nesse Brasil tem o direito de ser atendida em qualquer unidade hospitalar do nosso território nacional, imediatamente após ela ser vítima de violência sexual ou doméstica, e de forma integral. E a gente ainda está tateando como que faz esse cuidado, porque é algo que, como você colocou muito bem, Aline, nos atravessa, porque às vezes é gatilho para questões que nós próprios vivemos no passado em algum momento. Esse tema, né, que é o tema da sexualidade, ele já é um tabu. Ser vítima de violência é um tabu dentro de outro tabu. Então, isso tudo, né, torna essa questão muito mais complexa. Ela entra como uma parte, né, de toda angústia, de todo sofrimento daquela pessoa que nos busca. E aí, quando a gente vai pesquisando lá na história, lá para trás, aquela historinha da violência sexual, que a gente toca, mas a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, às vezes, a gente coloca ela aqui de stand-by e vai tentar trabalhar a disfunção sexual, achando que a gente consegue passar por cima daquilo. E aí, de alguma forma, a gente vai precisar olhar. O que a literatura vai mostrando para a gente de intervenção está muito focado ali na fase aguda, em tentar prevenir transtorno de estresse pós-traumático, para a gente poder prevenir transtorno de saúde mental na vida posterior, no futuro, que são as repercussões de longo prazo. Mas a literatura ela fala muito sobre a reversão da culpabilização, a reversão do estigma, né? Poder acolher essa história e ajudar. E aí, acolhimento, que é uma palavra tão importante, que é o título da nossa conversa de hoje. Acolhimento não é só a gente ouvir com empatia. Acolhimento aqui na violência sexual é você poder dar àquela história, àquele relato, um lugar de pertença no meio de todo esse processo de cuidado. Tem esse primeiro momento, do minuto seguinte, né? Ou do quanto, né? Esse acolhimento de alguma coisa que acabou de acontecer ou que pelo menos está tendo um primeiro contato com o sistema de saúde. Isso. Que necessidades essa mulher tem? Isso. Então, acho que é interessante a gente, para ficar mais didático esse nosso papo, a gente dividir entre um atendimento imediato, ou horas e dias depois do que aconteceu da violência, e um atendimento mais tardio, que é aquela situação em que a gente está na psicoterapia, na terapia sexual, no atendimento ginecológico, e aparece o relato da violência sexual, algo que aconteceu na infância ou na adolescência. Naquela situação em que essa violência foi aguda, né, então eu tenho, né, que ouvir, acolher, e aí a gente já viu um pouco o que é a questão do acolhimento, fazer uma escuta de maneira a entender o que aquela pessoa está me contando, e aí registrar de preferência o máximo de informações em um primeiro momento sobre aquele relato. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está em um serviço, né, que é multiprofissional, que ela vai passar por outros atendimentos também. Identificar se há necessidade de profilaxias, né, que são as medidas farmacológicas para prevenir infecção sexualmente transmissível, gestação indesejada e HIV, além das outras infecções. Existe uma lei que diz que a gente precisa notificar ao SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, todos os casos de violência sexual contra criança, adolescente, mulher, tanto a violência interpessoal como autoprovocada, e aí nesse grupo vão entrar as violências sexuais, e ela vai gerar dados para o Ministério da Saúde. Então, essa notificação, ela não é uma denúncia e ela não gera uma denúncia.
Toda aquela fala que a gente às vezes acha que é só um cuidado, é só uma fala empática, na verdade, a literatura também vai mostrar a enorme importância. É, inclusive, das intervenções que têm os maiores níveis de evidência, reverter o estigma, ajudar essa mulher a entender que ela não é culpada pelo que lhe aconteceu, porque ela não escolheu vivenciar aquela situação. Essa fala de culpabilização é um dos principais pontos desse cuidado. Existem pacientes que conseguem ficar bem com o processo, por exemplo, de psicoterapia breve. Uhum. Algumas sessões, elas conseguem se organizar a ponto de não precisarem, por exemplo, levar aquilo adiante. Tudo isso vai depender muito da qualidade desses primeiros momentos, desses primeiros acolhimentos. Isso que eu estava aqui pensando, né? Porque, assim, muitas vezes o que chega para mim são as pessoas já num acolhimento mais tardio. E aí a impressão que eu tenho é que nem todas elas vão precisar de psicoterapia, do mesmo jeito que nem todas elas precisariam de uma interrupção, né, legal da gestação, se tivesse sido feito um trabalho lá na base. Muitas vezes o que chega para nós é esse acolhimento tardio, né? Então, alguém que me conta, e como você falou, vira um dado na anamnese. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Assim, vai perguntar de violência sexual de fato na anamnese? Você vai perguntar isso? Aí você vai fazer o que com isso? Quando a gente pensa em questões sexuais, muitas vezes vai ser um fator predisponente. Não necessariamente vai ser um fator precipitante, a partir do qual a dificuldade aparece, mas pode ser um fator predisponente. A gente sabe que as pessoas têm recursos de enfrentamento, elas podem conseguir se organizar ao longo da vida de uma certa forma, a conseguirem vivenciar o sexo, mas às vezes não da maneira mais plena e mais satisfatória que elas poderiam. E aí, gente, eu acho que um recado importante em relação a esse acolhimento, a esse atendimento, é que não existe um modelo, né, pronto, encaixotado, ideal de como você vai fazer o atendimento, porque cada situação ela é única. Vai ter aquela pessoa que já tinha alguma questão de saúde mental e sofreu uma violência sexual e esse processo vai agudizar o outro. Vai ter aquela adulta que sofreu uma violência sexual por um desconhecido. Vai ter aquela que sofreu uma violência sexual por alguém que é da família. Então, cada situação é única. Existem também evidências sobre a importância das boas práticas também no manejo com a família. Não é muito comum que a família queira que a pessoa melhore logo, que ela melhore rápido, que ela supere, que ela pare de chorar. Exatamente. Tira isso da frente, né? Exatamente. Então, não compartilhar essa história, manter o sigilo. É importante que a família guarde o sigilo. Eu sempre comento nos atendimentos. É importante entender que aquela história é de quem sobreviveu aquilo. Então, não vamos sair contando. Eu sei que existe aquela pessoa que foi vítima primariamente, existe a vítima secundária, que é a mãe que sofre junto, a irmã que sofre junto, a amiga que ficou sabendo e sofre junto. Mas aquela história é a história daquela pessoa, então a gente não deve sair compartilhando, porque a gente vai aqui, estou sofrendo, aí eu compartilho, aí a outra pessoa vai e compartilha, e de repente a pessoa vira um ponto de referência. Né? Ela está 5 anos depois, chegando numa festa, alguém cutuca outra, aponta e fala assim, olha aquela menina que sofreu violência. Então, o cuidado que a gente tem muito grande é de reforçar com o sistema familiar o sigilo e a privacidade de quem está passando por isso. Pensando nesse resto da vida, né? Aí a pessoa seguiu a vida, e você falou uma coisa que eu acho que é importante, que é as pessoas acabam lidando com isso, né? Algumas vão fazer um quadro mais claro de estresse pós-traumático, mas muitas outras vão lidar com isso. E às vezes o jeito de lidar com isso foi adaptativo, né? Enfim, consegue continuar a vida, consegue trabalhar, consegue casar, consegue, né? Enfim. Mas esse mesmo jeito que foi adaptativo ali para sobreviver àquela situação, provavelmente muitas vezes vai estar na base ali, ou vai atuar como um fator predisponente, um fator de vulnerabilidade para alguma outra queixa que vai levar essa pessoa para o sistema de saúde, né? Por exemplo, disfunção sexual. Então, uma mulher que sobreviveu à violência sexual e aí ela chega para nós com uma queixa de desejo, de dor, de dificuldade de orgasmo. Em pacientes que têm, por exemplo, vaginismo, que é algo que todo mundo já associa diretamente com violência sexual no passado, mas nem sempre as pacientes que têm vaginismo tiveram alguma história de violência sexual. Mas se esse relato ele aparece, eu acho que é interessante a gente tentar entender
né, aprofundar um pouco para entender qual o significado da vivência daquele abuso ou daquela violência no passado, como aquela mulher entende aquilo tudo. Então, eu já acompanhei pacientes com disfunção sexual que tinham uma história de violência sexual no passado, e essa história de violência sexual, ela não parecia algo tão importante ali naquela violência, pelo menos não para aquela mulher. Eu faço esse asterisco, eu falo, olha, mas isso aqui vai ficar aqui comigo. Aí eu até brinco assim, você vai ficar aqui na minha manguinha comigo. E a gente vai seguindo. Se a gente vê que ela realmente conseguiu e ela vai demonstrando satisfação, porque a gente também não tem o direito de estar provocando angústia nas pessoas em relação a temas que elas não estão se sentindo, ou elas não têm ainda essa abertura para trabalhar. Às vezes aquilo está guardado porque ela funciona melhor com aquilo ali guardado. Mas eu acho que é importante a gente pontuar para ela que a gente percebeu, que a gente sabe, que a gente está com aquele dado, e em algum momento talvez esse dado precise ou possa ser trabalhado. Porque a gente sabe que existe essa relação, até porque, óbvio, os estudos Exatamente. são de associação, eles não têm como ser de causalidade, né? Então, são estudos de associação. A gente percebe que tem associação entre histórico de violência sexual e alguns desfechos. Mas a gente também percebe na clínica, perguntando, que muitas vezes a maneira como as mulheres aprendem a lidar e a sobreviver às suas violências atuam como fator predisponente, né? Crenças que elas desenvolvem, às vezes formas, né, de lidar com a vivência da sexualidade, o próprio repertório sexual, às vezes uma postura menos assertiva, às vezes uma busca menor do prazer, às vezes uma evitação de, né, desconfortos emocionais que surgem na própria relação. Então, assim, às vezes o foco daquela mulher é passar pela relação, né, sem que isso... Perfeito. Relação sexual, que eu quero dizer. Então, assim, não, eu consigo ter relação com meu esposo. Consigo, no sentido de que eu consigo porque é necessário, porque senão eu ainda vou perder esse relacionamento, né? Alguma coisa que atravessou o desenvolvimento psicossexual dela. E aí a pergunta, que eu acho que é a pergunta do milhão, assim, que eu vejo ainda a literatura, até pela forma como os estudos são conduzidos, né? Patinando um pouco é exatamente no como. Assim, como a história de violência sexual dessa mulher opera, né, na construção dos processos sexuais dela, da maneira como ela vai estruturando a sexualidade dela, para a gente entender que uma coisa tem relação com a outra. Mas a questão é como, porque para a gente desfazer isso em psicoterapia, a gente precisa saber qual é o caminho. Muito do que a gente sabe, né, sobre trauma na violência sexual vem do estudo do transtorno de estresse pós-traumático com os veteranos de guerra. Né? Que é um contexto tem muito diferente. mais estudo com veterano de guerra, que, enfim, eles são numerosos, mas não são nada perto da quantidade de pessoas que sofreram violência sexual. Né? Tem muito mais estudo com veterano de guerra do que com sobreviventes de violência sexual. Muito obrigada. Muito bom te ouvir, muito bom a gente poder fazer essa parceria aqui. Aprendi várias coisas hoje, né? Assim, desse acolhimento mais inicial, acho que é importante a gente poder trazer essa informação cada vez mais. A gente lidar ali de uma forma cotidiana com essa questão, né? E não achar que ela não aparece no nosso consultório, porque o que eu digo para os meus pacientes é assim, se não apareceu no seu consultório é porque você não deu abertura. Porque se você der permissão, o assunto vai aparecer. Porque é estatisticamente provável que apareça no seu consultório. Toda essa estrutura aguda de cuidado, ela tem como objetivo, entre outros, claro, prevenir infecção sexualmente transmissível, gestação indesejada, acolher, cuidar, fazer os encaminhamentos para a rede de proteção social e segurança, mas também prevenir transtorno de estresse pós-traumático.